E aí pessoal, beleza? Rodrigo falando de novo. Estamos aqui dando continuidade, né, na videoaula. Nessa videoaula, como eu disse no anterior, eu vou estar trabalhando agora com a interface gráfica do meu programa. Eu fiz uma aqui porque eu estava testando, mas eu vou mostrar ela, mas eu vou criar passo a passo aqui uma com vocês para tentar ser o mais claro possível, ok? Então, primeiro, o meu programa está executando aqui e não está acontecendo nada, né? Não tem instruções ainda para estar funcionando. Eu quero criar uma tela inicial, onde eu vou ter dois botões, né? No caso que, como eu disse anteriormente, o meu projeto aqui dessa videoaula está resumido em duas classes, que é gênero e filme. Eu vou ter um botão para mim poder cadastrar tanto um botão para cadastrar gênero e um outro botão que eu vou cadastrar filme, alterar as informações que estão presentes ali, né? Então, vou voltar aqui. Vou criar uma tela principal para me fazer isso, para poder estar selecionando um ou outro. Abrir aqui, eu mandei adicionar novo QT Design Form Class. Aí aqui tem, ó, main window. E o tamanho dela, eu vou selecionar uma tela pequena, porque não tem necessidade de eu fazer uma tela grande, sendo que só vai ter dois botões. Então vai ser esse daqui. Não vou alterar o nome, porque não tem necessidade também. E aqui ele cria para mim essa tela. Eu vou inverter aqui, ó, tá 240 por 320, eu quero 320 por 240. Eu quero um retângulo, né? Na horizontal e não na vertical. Tá aqui. Vou adicionar dois botões, como eu disse, né? O push button aqui. Esse primeiro vai ser gênero, e o de baixo vai ser filme. Certo? Até aqui tá bacana. Eu vou alterar o nome do componente, que cada item que eu adiciono aqui é um componente. Para ficar melhor para me entender quando eu estiver modificando o código, eu vou mexer aqui e vou colocar o nome. Em gênero, eu vou usar uma nomenclatura, né, uma abreviação para me entender que significa que é um botão, que é BNT. Gênero. Quando eu procurar, eu ver lá BNT gênero, eu já sei, é o botão de gênero que está dentro do meu frame. Por isso eu faço essa alteração. BNT filme. De primeira instância, eu vou criar aqui um label. Esse label não tem nenhuma necessidade no nosso projeto. É simplesmente para me mostrar o funcionamento do que eu quero fazer, ok? Não vou alterar o nome dele também, porque depois disso aqui eu vou deletar ele, ele não tem importância. Bom, tá aqui, eu criei, eu vou adicionar. Antes de eu adicionar aqui, eu vou vir aqui no meu main, né? E vou mandar executar aquilo ali. Para mim fazer isso, eu tenho que incluir aquele arquivo que eu acabei de criar. Vou fazer um include main window.h. Vou vir aqui, eu vou fazer assim, ó, main window w e w.show. Na hora que eu executo, ele demora um pouquinho para executar, mas ele executa. Tá criando aqui, compose, tá aqui, ó, minha janela que eu acabei de criar. Né, eu estou usando um padrão aqui de janelas. Talvez a barra aqui em cima tá um pouquinho difícil de ver. Certo? Eu vou mudar aqui para vocês verem. Tema. Vou deixar no padrão aqui. Vendo que agora vai ficar claro ali, dá para vocês verem bacana. Quando eu crio, vocês veem que aparece escrito aqui em cima, main window. Eu vou trocar esse nome também. Vai aparecer escrito
principal. Tem duas formas. Eu posso vir aqui e colocar assim, ó, w.set w.ui.set que saco, hein? Seria w.ui.setTitle. Daria certo, mas por alguma razão não está dando. A outra forma, que é mais simples, é vir aqui na janela. Aqui embaixo vai ter o title, o window title. Eu vou colocar ali principal. Eu não estou perdendo muito tempo em procurando os comandos, porque eu estou querendo que isso aqui seja rápido. É uma forma rápida. Essa aqui, trocando aqui, ó, direto nas propriedades, é uma forma rápida e veloz. Não tem tanta necessidade de ficar perdendo tempo em fazer as coisas, né? Por isso eu não estou procurando muito. Agora, caso alguém esteja fazendo e tem alguma dúvida ou precisa de alguma informação extra, vocês podem perguntar, que eu estarei mais do que feliz em estar respondendo para vocês como se faz isso. Agora, na hora que eu executo, vocês vão ver que vai aparecer escrito principal em vez de main window, ó, principal. E eu quero também que essa janela já apareça aqui no centro, em vez de aparecer aqui em cima, eu tenho que ficar arrastando, ok? Para isso, eu vou precisar de duas bibliotecas aqui, ó. Primeiro é a minha... Nossa, eu esqueci o nome. QStyle. E depois uma que se chama Q Desktop Widget. Essa aqui. Ok? Feito isso, eu vou fazer aqui, ó, w.set geometric QStyle align rect. Aí ali dentro eu vou fazer QT left to right, vírgula, QT, align center, w.size ok, em cima do tamanho, né, que eu tenho que fazer, vírgula, QApp ponto desktop ponto available geometric. Esse comando aqui, eu sei que ele é pequenininho, né? Para quem tá pensando aí que bela linha de comando, né? Gigantesca. Mas na hora que eu executar ele aqui, ó, ele vai fazer exatamente o que eu tô querendo. Vai aparecer a tela no centro, né? Tá ali. Agora fiz isso aqui, esse main já não tem necessidade mais para mim. Mas se eu quiser fechar ele aqui, eu posso fechar, porque eu não vou retornar mais nele. Vou aqui na minha tela. Eu criei o label aqui, né? Não está aparecendo porque não tem nada escrito. Eu vou adicionar aqui um comando no gênero e um comando no filme. Para mim fazer isso, eu clico com o botão direito em cima do botão, Go to Slot, seleciono ele, seleciono o Clicked. E aquilo ali significa o quê? Que vai ser um comando que vai ser executado quando eu clicar no botão. Eu vou fazer o que? Eu vou fazer aqui na minha interface, né, que é Unity Interface, Label, Set Text, vai aparecer gênero foi clicado, ok? Vou fazer exatamente a mesma coisa com o filme. Clico com o botão direito em cima, né, só para poder fixar aí como que se faz. Clico com o botão em cima do botão, que é o botão direito do mouse, em cima do botão componente que eu desejo adicionar
a função, seleciono a opção do menu que vai aparecer Go to Slot, seleciono a opção que eu desejo, clique, né, no caso aqui. Aí eu tenho pressionado, eu tenho o quando é solto o botão, né? Eu cliquei, soltei, faz uma ação. Aí no caso que eu quero só o clique. Vou copiar essa linha que eu vou mandar executar isso aqui mesmo. Só vou trocar o gênero por filme. Filme. Salvei, mandei executar. Aí a gente vai testar aqui. Gênero foi clicado, filme foi clicado, certo? Bom, vou tirar esse comando aqui porque não tem necessidade pra gente, era só um teste, certo? Caso alguém tenha dúvida do que está sendo feito, dê um pause no vídeo aí e confira os comandos, né? Ou reveem, se for o caso. Isso aqui é uma coisa muito simples, né? Existem outras formas de fazer um monte de coisa aqui que eu não estou falando, porque esse aqui eu só estou expondo as formas de criar, né? Você tem que ir aí desenvolver, você tem que pensar como que você vai juntar tudo para poder apresentar, para poder fazer da forma que vai encaixar melhor no serviço que você está fazendo, no seu trabalho, né? Então, eu não estou querendo entregar nada pronto, eu estou mostrando ferramentas para te ajudar a ver soluções, ok? Até aí tudo certo. Agora, esse label aqui eu vou deletar ele, que já perdeu a utilidade para mim. E vou voltar aqui no meu CPP. Eu vou no ponto H. No ponto H eu preciso adicionar as bibliotecas dos frames que eu vou criar, né? No caso aqui eu já tenho o meu gênero, a janela de gênero criada, né? Eu já vou adicionar ele aqui e vai ser gênero window frame gênero. Na hora que eu venho aqui em gênero, ele vai fazer o que? O frame gênero vai ser executado, certo? Vou criar aqui a janela para o filme. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, QT Design Form Class, e vou criar aqui, ó, um dialog without buttons, né? Seria o que? Uma janela sem botões, no tamanho de 640 por 480. O nome dela vai ser Film Window. Isso é a nomenclatura padrão do QT, tá? Eu não estou alterando porque não vi necessidade até esse momento. Criei aqui o meu frame para o filme, né? Tendo feito isso, eu vou vir aqui no meu ponto H e vou adicionar também esse comando, né? Essa biblioteca Film Window. Venho aqui embaixo e vou criar aqui Film Window, que vai ser FR Filme. Salvo isso aqui, já não tem utilidade mais para mim no momento aquela janela, aquele arquivo, né? E aqui também a mesma coisa. Eu vou vir aqui e vou fazer o que? FR Filme ponto show. Na hora que eu clicar no botão vai executar e vai mostrar para mim aquela janela que está sendo executada. Vou mostrar a execução aqui para vocês verem o que eu estou falando. Demora um pouquinho para compilar, né? Como é uma linguagem compilada, demora um pouco. Vou clicar em filme, abriu aqui para mim a minha janela do diálogo, certo? Essa aqui era a ideia. Se eu clico no filme, faz a mesma coisa. Vou fechar.
Aí vamos fazer a mesma coisa que eu fiz naquela principal. Eu não quero que apareça escrito na barra título dialogue, né? Eu quero que apareça escrito filme. E tá aqui. Vou criar um botão de sair. Assim que eu descobrir onde está o botão. Aqui. Fechar. Vou vir aqui, vou mudar. Que vai chamar fechar. Ok? Faço aquele esquema, né? Go to slot, click it. Aí abriu aqui para minha função. Quando essa função for ser executada, eu quero que aconteça o quê? Que este componente, este frame inteiro, né? Essa janela seja fechada. Né? Então é this.close ou this apontando para close. Deixa eu acertar aqui que eu sou meio chato com esses troços aqui. Na hora que eu executo, eu clicar naquele fechar, ele vai fechar. Filme. E fechar. Viu? Fechar. Ele já fecha aqui bonitinho pra mim. Aparecem as minhas mensagens. Bom, suponhamos que eu clico sem querer na janela lá e eu queria que, para mim poder, eu tenho que confirmar que eu quero sair, certo? Se eu confirmar que eu quero sair, ele me abre uma janelinha e vai falar assim: você realmente quer sair? Clique sim ou não. Se eu clicar sim, ele sai. Se eu clicar não, fecha a janela e continua no mesmo lugar. Bom, é possível fazer isso. Para fazer isso, eu tenho que adicionar uma biblioteca que se chama QMessageBox, que vai ser utilizado mais para frente também para outras coisas, além de você confirmar a saída aqui. Que eu vou fazer o que? QMessageBox standard button resposta, né, que vai ser o que? Vai ser uma resposta da mensagem lá, da telinha que vai aparecer. Por isso que eu estou colocando resposta. Vai ser assim: resposta é igual a QMessageBox question, sem ser com Q maiúsculo, e dentro do parênteses eu vou colocar: eu quero que seja que essa tela de mensagem apareça dentro do frame, que é esse filme window. Se aparecer título, eu quero que apareça o título de sair, e eu quero a pergunta que seja: deseja realmente sair? E agora eu dou o comando aqui, né? O que eu quero que apareça como opções? Eu vou criar aqui QMessageBox yes ou QMessageBox não. Dessa forma. Existe uma forma de traduzir isso aqui, yes e no aqui, tá? Na hora que vai aparecer yes ou no, em inglês mesmo. Eu não me lembro como que é esse comando e eu também não pesquisei para poder estar falando, mas procure no Google aí, na hora que você estiver fazendo, que não é uma coisa difícil de se fazer. Eu simplesmente não quero perder tempo fazendo isso, porque eu acho, como eu disse, é uma coisa simples de se achar lá e não faz sentido eu ficar aqui para explicar uma coisa simples assim, ok? Pareceu isso, eu vou mandar aqui fazer um teste de caso, né?
Vou criar um if. Se a minha resposta equivale à mesma coisa de kill message box yes, eu saio da minha tela. Caso contrário, não faz nada, né? Então, na hora que eu executar agora, eu vou lá em filme, na hora que eu clicar em fechar, aparece para mim a tela. Tá vendo? Sair. Deseja realmente sair? Yes or no. Cliquei no yes, fechou. Se eu volto lá, clico no fechar, clico em no, nada acontece. Vamos supor que eu queira que aconteça alguma coisa quando o não é clicado. Vou mostrar para vocês aqui, só como só por curiosidade mesmo, para vocês verem. Aqui embaixo aqui, ó, são tudo que acontece no meu programa. Eu vou mandar executar aqui aparecer escrito ali, ó, kill debug o botão não foi clicado e executo. E deu erro. Não me lembro se isso aqui fica aqui dentro. Filme. Se eu clicar em não, tá, aparece escrito aqui para mim, ó, o botão não foi clicado, ok? E não fechou, não fez mais nada além disso, do comando que está dentro do else. Se eu clico em sim, ele fecha. Como eu não tenho necessidade nenhuma de executar nada quando eu clico em não, então eu vou tirar o else aqui, porque ele está só preenchendo espaço no meu código. Ok? Tirei ele fora. Aqui tá beleza. Vamos abrir agora aqui a minha interface, né? Na minha interface eu vou precisar primeiramente de uma tabela. Model Base, tabela. Aqui, ó. No Qt existem dois tipos de tabela, ok, gente? Que é a tabela simples e a tabela que é ligada no banco de dados. A tabela de banco de dados, ela é mais tranquila para mexer, porém ela consome memória. Para mim não ficar aqui mostrando como que evitar de consumir a memória, que é coisa e tal, eu vou trabalhar com a tabela simples. Eu adiciono e retiro manualmente os itens de dentro da tabela, ok? A tabela lá com SQL, que vai funcionar através de conexão direta com o banco de dados, eu tenho um problema com ela. Quando eu crio a conexão para salvar um item novo, ela dá erro, porque a conexão com a tabela fica aberta. Por isso que eu evito de utilizá-la. Porque se eu estou utilizando isso num programa muito grande, após algum tempo, eu perco a minha conectividade com o banco. Por quê? Porque aquilo ali preencheu todo o banco de dados, toda a conexão disponível que eu tenho para o banco de dados. Por isso que eu evito utilizar. Não é porque é difícil, alguma coisa assim. Eu particularmente eu acho até mais fácil trabalhar com ela. Eu não preciso ficar preenchendo nada. Eu coloco e tá lá. Mas por este motivo eu vou estar utilizando isso aqui. Criei minha tabela aqui. O que eu quero que aconteça? Que essa tabela seja preenchida com os itens do banco de dados, né? Primeiro eu vou vir aqui, vou adicionar itens. Eu quero que adicione duas colunas, que vai ser código
nome, gênero, não, só isso mesmo, código, nome, gênero, tá aqui. São os itens, ficou lá o new item, que eu quero que apareça na minha tabela, certo? Mandei criar e vou vir aqui e vou criar uma função, né, para me carregar os itens dentro dessa tabela. Eu vou vir aqui, vou adicionar agora a minha biblioteca do filme down. Ops. Meu filme down. Vou adicionar ele aqui, né? Filme down. Que vai ser a minha variável down. Salvei. Eu vou, ó, esqueci de fazer lá o meu comando, né? Muito bonito. Não adiantou nada. Vou vir aqui e vou adicionar um void, que é um comando, né, que eu quero. Um void carregar tabela, que ela recebe como parâmetro a minha lista, né, nossa, por que me dá branco assim? Que me aparece aqui a lista dos filmes, né, que eu quero que seja carregado nela. Eu vou adicionar isso manualmente também. Eu passo como parâmetro. Por que eu faço isso? Às vezes eu estou fazendo quando eu estiver trabalhando com busca, eu faço uma busca, me retorna uma lista determinada e eu passo essa lista e ela vai carregar dentro da tabela. É só o meio para estar fazendo isso. Eu não vou fazer aqui, mas a ideia é essa. Então eu vou ter que incluir também aqui a minha biblioteca de fila, porque eu vou trabalhar com fila agora. Filmes, e adiciona isso lá no meu arquivo. A ideia disso aqui é igual estava no gênero, né? Quando eu abri o gênero lá, carregou para mim automaticamente a tabela. Eu vou mostrar aqui para vocês verem o que eu estou falando. Na hora que eu clico em gênero, o gênero que eu tenho no banco de dados está aqui, ó, nessa tabela. No momento, se eu clicar em filme, aparece a tabela, mas não aparece nada dentro do campo, né? Então, vou vir aqui e vou adicionar. Eu quero que apareça alguma coisa. Então, primeira coisa, se a minha fila tiver alguma coisa dentro, né? Porque aquilo ali é uma fila. Vai existir o arquivo, a variável, mas não necessariamente significa que eu estou mandando alguma coisa. Se eu mandar um null, não tem nada, vai ser zero. Então o que eu vou fazer? Se filmes.size maior que zero, eu vou mandar carregar a minha tabela. Beleza? Primeira coisa, eu quero que não tenha nada dentro da tabela para mim poder começar a preencher ela. Então, vou definir que as colunas... Coluna não, gente. Linhas. Seja zero. Ou seja, não existe, a partir desse momento não existe linha alguma na minha tabela. Beleza? Fiz isso. Vim aqui e vou criar uma outra variável.
Até que eu nem preciso não, posso até utilizar o direto ali, ó. Então eu vou fazer o seguinte, fiz lá for, né, eu vou fazer um vetor aqui para eu poder percorrer a fila. Vai ser int i igual a 0 até que i seja menor, enquanto i seja menor que filmes ponto size, ele vai fazer de 1 em 1. Criei e vou fazer o seguinte, kill table widget item, apontando para o item 0, vai ser igual a novo table widget item, que vai ser tr, né? Para quem lembra do tr lá, quem programa web sabe o que significa o tr. Lá você cria uma linha nova dentro de uma tabela dinamicamente. Vai ser uma string 2.2.number, que vai ser agora eu que eu tô perdido aqui. Eu tenho que criar aqui a minha variável filme, vai ser f. Quando eu iniciar aqui, eu vou fazer o que? F é igual a filmes.back. E depois, na variável filmes, que é da minha fila, né? Eu vou retirar o item que eu acabei de escrever. Aqui. Esse QString aqui, ó, ele funciona o seguinte: para mim colocar uma linha dentro da tabela, a linha tem que ser em string. Ele não aceita número, né? Então eu estou transformando um número em QString. Como que eu faço isso? QString, né, que é o nome da função, number. Significa o quê? Que vai ser o número que vai ser convertido para QString. Aí eu vou vir aqui em filme que eu acabei de pegar, que é o f.get id. Vou copiar essa linha, vou mandar aqui criar o item 1, que vai ser o meu f.getNome. Depois eu vou fazer o meu item 2, que vai ser o gênero, que vai ser f.getGênero, getGênero.getNome. E tá lá. Aí o que eu vou fazer? Vou mandar inserir isso agora dentro da minha tabela. ui.table.insert insert row ui.table.row count. Seria o número de linhas, né, disponível aí para minha tabela. Feito isso, agora eu vou adicionar os dados. Para mim adicionar os dados é tranquilo também, gente. O que eu vou fazer? ui table set item
ali dentro do comando eu preciso informar a linha que eu vou inserir. Essa linha que eu vou inserir vai ser o que? O i table row count, isso é a que eu acabei de inserir, menos 1. Por que é menos 1? Vamos supor, eu iniciei agora, o número de linhas é 0. No item, na programação, nunca se começa do 1, começa do 0. Então, quando eu mando fazer uma contagem de linhas, vai retornar o número 0 de linhas. Não existe 0. Mas no momento que eu adiciono uma linha, se eu preciso dar a instrução que aquela linha existe, a linha se chama, o número daquela linha vai ser 0. Ela iniciou a contagem da linha de 0. 0 é uma linha, 1 é outra linha, 3 é outra linha, 4 é outra linha. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a última linha menos 1. Significa que se eu estou na linha 1, se eu tenho uma linha, a linha que eu tenho que aparecer lá de instrução dela é a linha 0, o endereço 0. Fiz isso, vou vir aqui, colocar o 0, que é a coluna, a primeira coluna, novamente, como eu estava dizendo, não se inicia do 1, inicia do 0. A coluna 0, que lá no negócio, que no código significa que é a coluna código, com o nome de código. Que essa coluna vai ser esse item aqui, item 0. Que eu vou vir aqui agora e vou colocar item 0. Vou copiar isso aqui e vou fazer a mesma coisa para os outros dois, Aí aqui no nome do filme e aqui no gênero. Eu vou trocar aqui também o item 1 e o item 2. E pronto. Está feito aqui o meu comando de inserir os itens, Como que eu faço agora? Na hora que eu iniciar a minha tabela, eu quero que seja carregado a tabela com dow.list todos. Tá ali criado a minha tabela com todos os itens. Na hora que eu executar não vai ter nada, porque não vai acontecer nada porque eu não tenho nada criado ali na minha tabela, nada no meu banco de dados. Se eu vim aqui e mandar pegar filmes e executar, não existe nenhum item criado, certo? Então, por este motivo não vai aparecer nada lá agora. Criei isso, vou voltar aqui na minha tela, vou criar aqui os botões, porque a minha tabela necessita de botões, e eu gosto de botões. Gente, eu não sei onde vocês moram, mas onde eu moro tem tanto pernilongo e eles faltam carregar a gente aqui, que eu olho para minhas pernas, tá uma nuvem preta. Meu pé fica novo. Alterar. Deletar. Agora eu vou precisar do label. Vou criar aqui este canto. Código ou ID. Tanto faz, é a mesma coisa. Nome. O label, eu não mudo o nome do componente, porque eu não altero ele, então para mim não faz sentido algum ficar nomeando ele, ok? Agora eu vou criar a minha linha de texto. Meu código. Eu não quero que o código seja alterado, não posso escrever nada nele.
porque o código é importante no banco de dados, então ter como escrever o código ali não é bom para mim, ok? Deixa esse T e D. Vou criar um outro aqui, que vai ser o meu nome. TXT nome. E eu vou criar um combo box para mim. Assim que eu acho o meu combo box aqui. Combo box. Que vai se chamar CBX gênero. Vou adicionar mais 2 botões. Aqui e aqui. Que é confirmar e cancelar. Respectivamente, os botões vão se chamar BNT confirmar e aqui BNT cancelar. Esse daqui vai se chamar BNT novo, BNT alterar, BNT deletar. Ok? Agora, criei ali. Primeira coisa, eu vou precisar de um comando. Aqui, vou criar uma função. Ou melhor, vou criar 2 funções aqui de uma vez. Que vai ser, primeiro, vai ser o void bloquear campos, recebendo o parâmetro boolean b, e o comando limpar campos, que não precisa receber nada, né? O próprio comando já diz muita coisa aí. Vou mandar adicionar isso lá dentro do meu comando aqui. Bloquear campos. O que eu preciso que seja bloqueado? Esses 2 campos e esses botões. Porque na hora que eu clicar em novo, isso aqui vai ser habilitado para eu poder utilizar. Se isso aqui estiver desabilitado, eu não preciso esses 2 campos estiver desabilitado, eu não preciso desses 2 botões também habilitados, por esse motivo. E quando esses 2 campos mais esses 2 botões estiverem habilitados, eu não preciso que esses 3 botões aqui em cima estejam habilitados. Ou seja, se isso aqui habilita, esse aqui desabilita. E vice-versa. Ou seja, então vou criar aqui no meu habilitar, no meu bloquear campos, eu vou fazer aqui meu UI.bnt alterar set enable é igual a B. Meu UI.bnt deletar .set enable B, UI.bnt novo .set enable ponto. Bom, aqui tem tem um macetinho nesse negócio aqui, que fica na escrita, né? Na escrita tá o que? Bloquear campos, né? Que seria isso aqui, ó. Isso aqui é o meu campo, esse e esse. Eu quero bloquear isso. Só que acontece? Como eu escrevi ali um tipo boolean, se eu falar assim, olha, eu quero bloquear, e aqui é verdade, então significa que na hora de escrever eu tenho que escrever assim, ó, UI.bnt
txt nome.setEnable exclamação B. Por quê? O setEnable significa que eu estou habilitando. Se eu falo que eu quero habilitar, né, coloco aqui true, né, verdade, significa que ele vai estar habilitado. Eu quero negar isso, né? Eu mando aqui bloquear campo, eu coloco falso, fica estranho, né? Isso significa que eu não quero bloquear. Eu quero bloquear, é verdade. Então eu coloco a exclamação. A exclamação serve para negar o que está sendo dito. Ou seja, se eu falar assim, eu quero bloquear campos, verdade, se tiver exclamação significa que é uma não verdade, né? A exclamação significa não. Então eu coloco aqui, enquanto esses aqui desabilita, esses aqui vão habilitar. Se eu falar que eu quero bloquear campos falsos, esses aqui vão ser verdade e esses aqui vão ser mentira, né? Então eu vou repetir aqui a mesma coisa no meu UI cbx setEnable, no meu UI.bnt cancelar .setEnable, mesma coisa, e no meu UI.bnt confirmar .setEnable. Aqui, na hora que eu executar, vocês vão ver o que vai acontecer agora. Executei, só que eu esqueci de mandar executar, adicionar isso, né? E deu um erro aqui que foi... Aqui é a mesma coisa, 8. Não sei dizer exatamente por que está dando certo. Vou aproveitar que deu um erro e vou criar aqui o meu limpar campos e bloquear campos como verdade. Este campo aqui, vou até copiar aqui, que mais pra frente vou utilizar em outro lugar também. Acho que eu ainda não criei. Claro. O meu limpar campos eu vou querer aqui meu ui.txt nome id.setText seja nada e o meu ui txt nome.setText seja nada também. Tá aqui, meu campo está desabilitado, certo? E tem alguma coisa dando erro.
Bom, criei ali, vou agora, na hora que eu clicar em novo, vai habilitar para mim poder estar registrando aqui, né, os dados novos. Então vou criar aqui a minha função no clique. Quando eu clicar ali, ele vai fazer duas coisas para mim. Primeiro, limpar o campo, e depois o bloquear o campo vai ser igual a falso, certo? Mandei executar. Vocês vão ver agora que vai estar, tem que rodar ali, né? Na hora que eu clico em filme, tá aqui desabilitado, clico em novo, habilita para mim esses dois campos, certo? No momento eu não tenho nada aqui para poder, eu não vou trabalhar com os itens do combo box, mas eu vou mostrar como que se faz para poder preencher ele. Eu vou vir aqui, vou criar aqui um void, carregar combo box. Meu carregar combo box, o combo box é único, e então não vou ficar com muita delonga com ele não. Adicionei, vim aqui no meu comando e vou fazer o seguinte: kill gênero gêneros é igual a gênero. Vou precisar de gênero down aqui, ó. Não vou mexer com isso não. Bom, porque eu ia pegar ali, ia fazer exatamente isso aqui, né? Esse comando aqui, ó. Eu ia pegar ele e mandar adicionar. No caso que eu não vou fazer não, vou fazer uma, eu vou colocar mais ou menos uma ideia aqui, que vai ser o seguinte, né? Vamos supor que eu tenho 10 tipos de gênero no meu banco. Vai ser for int i igual a 0, e no caso seria gêneros, né? Mas no caso aqui eu vou colocar 10. Ponto i mais vai fazer para mim o seguinte: o i ponto combo box ponto adiciona itens, que vai ser o i mais 1. E antes aqui, vou colocar aqui, ó, o i ponto combo box ponto adiciona item, selecione um gênero. Acho que vai ficar grande, mas fica sendo isso aqui só. E vou mandar executar esse troço aqui, ó. This.carregar combo box. Certo? Bom, eu vou criar agora uma função cancelar. Na hora que eu clicar em cancelar, eu preciso que execute limpar os campos e bloquear os campos. Caso seja verdade, né, caso eu queira confirmar alguma coisa, eu vou ter que salvar. Vamos supor, eu cliquei em novo, eu vou salvar, vou fazer o mesmo esquema aqui. No meu confirmar, eu vou criar agora aqui uma função para mim poder estar mexendo com isso, que vai ser o que? Vai funcionar da seguinte forma: vou criar
aquela pergunta, né? Se eu realmente quero salvar. Isso aqui. Copiar. Não preciso nem fazer muita coisa, né? Tá pronto ali. Vou vir aqui. Em vez de ser sair, vai ser salvar. Salvar dados. Se verdade, eu vou mandar criar, né? Criar ali a minha variável filme, porque é novo, né? Então o que eu vou fazer? Filme, crio filme, aí vai ser f ponto set nome, que vai ser o i ponto txt id ponto get. O que está acontecendo? Get text to int f.set nome igual i ponto get txt nome ponto text to string. Não tem. Já está pronto. E o gênero? Eu não vou fazer o gênero aqui porque eu estou com pressa, né? Eu vou criar aqui gênero G. Eu sei que o 1 eu estou registrado dele como ação, então vai ser g.set id igual a 1 e g.set nome ação. Seria como se eu tivesse selecionado ele, ok? Eu só estou com preguiça de fazer mesmo. Set gênero G. Vou criar aqui, como isso vai funcionar tanto para novo quanto alterar, então eu vou criar aqui um caso. Se filme.getID maior que 0, o meu DAO vai ser alterar. Se não, o meu DAO vai ser salvar novo. Aí terminei isso, eu vou executar novamente o meu carregar tabela, que tem que carregar com os dados novos. Vai ser down.listar todos. Campos ponto. Ou melhor, eu estou dando bobeira aqui, ó, tá vendo? Se limpar campos e bloquear campos, já está tudo dentro da função ali, ó, do cancelar. Então só vou mandar executar aquela função. Cancelar clicked. E aqui em cima também é a mesma coisa. É uma função que já faz a mesma coisa, porque eu vou ficar escrevendo tudo, certo? Então vou mostrar aqui. Criei, estou rodando. E me deu erro. Porque... gênero.
D. Filme. Novo, habilitei. Tá aqui, tá vendo? E vou escrever qualquer coisa. Não quero salvar isso. Cancelei, apaga tudo. Vamos salvar de novo. Vou criar aqui agora. Testando. E confirmo. Quero salvar os dados. E me deu um erro, porque o meu banco de dados está sendo utilizado com alguma outra coisa. Por quê? Tem alguma coisa a ver com o meu carregar. Isso aqui tem alguma coisa a ver com isso aqui, ó. Se eu executar ele, eu tenho a impressão que não vai dar erro. Testando. Criou 2. Eu vou criar aqui, né? Estou vendo que está dando um erro ali. No meu deletar, vou criar aqui já uma função para deletar e vamos ver. Primeira coisa que eu preciso é criar para mim aqui o meu um teste, que vai ser o quê? Primeiro, a minha tabela tem que ter alguma coisa nela, né? Senão não faz nem sentido eu estar mandando deletar. Vou deletar o quê? Nada? Certo? Tem que ser maior que 0, ou seja, tem que existir uma linha ali, né? E também eu tenho que estar alguma coisa selecionada na tabela. Para mim poder fazer isso, eu vou fazer o quê? Table select itens ponto size maior que 0. Se existe alguma linha tá selecionada, eu vou deletar o item lá. Como que eu faço isso? Bom, eu vou... Até perdi o que eu ia fazer. Vamos fazer aqui a pergunta, né? Aqui, ó. Vai ser deletar, realmente, excluir estes dados. Se sim, faz isso aqui. E aqui vai ser down ponto deletar filme. Mando executar aqui o meu filme. Estão vendo aqui que tem um aqui. Na verdade, na hora que eu executo aqui pela minha linha de comando, eu tenho 2. Tá vendo? Eu vou deletar um. Vou selecionar este. Que eu tenho que mudar também. Eu tenho que selecionar a linha inteira e não somente uma célula. E vou clicar aqui. Vou fechar isso, não. Vou fazer isso de uma vez, senão eu esqueço. Vamos lá. Aqui. Onde que eu faço isso?
selecione linha. No Selection Behavior eu coloco Select Row, para mim poder estar fazendo aí a seleção completa da linha. Na hora que eu executar lá, eu clico em qualquer lugar para selecionar uma linha inteira. Desta forma aqui, ó. Viu? E vou mandar deletar. Deseja realmente excluir este dado? Sim. Só que existe alguma coisa que está impedindo a minha função aqui de estar funcionando, que eu não sei o que é. Acontecendo alguma coisa que eu não estou conseguindo identificar. Acontecendo alguma coisa aqui que eu não estou compreendendo.
Cadê o carregar tabela? Cadê o deletar? Antes de usar o deletar aqui, então vamos fazer assim, aqui o book. Vamos deletar, né? Esse aqui é muito inteligente da minha parte. Tô vendo que tem um troço estranho. É o i table. Na verdade, eu não preciso nem do deletar aqui, eu não preciso nem desse resto desse troço aqui, ó. Só preciso do ID. Ok? Então eu vou deletar ele aqui, eu vou deixar um negócio mais dinâmico aqui. Vai ser o model. Depois de model index. Aí dentro do index vai ser o i table range index ponto row vírgula 0 ponto data ponto choose. Vou executar isso aqui. E tá lá, tá funcionando, certo? Agora vou fazer a mesma coisa para o alterar. Aqui não, aqui ó, alterar. Slot. Alterar. Na hora que eu clicar em alterar, eu vou. Isso aqui vai sair fora, não preciso mais, né? Só vou copiar essa linha e vou fazer o seguinte. Olha, essa linha aqui, ó.
É a que eu preciso. Quando eu fazer isso, o meu ui.txtid.setText tem que ser isto. Meu ui.txt nome.setText tem que ser isso aqui. E tá lá. E agora, na hora que eu executo aqui, o testando ali, ó, tá vendo? Alterar. Faltou um detalhe, né? Que a minha burrice foi grande, eu esqueci de fazer. Isso aqui, bloquear campos falso. Tem que liberar para alterar. A ideia é essa aqui, né? Não fiz o do gênero ali, o combo box, né? Mas isso aí vocês dão uma pesquisada que tá do jeito que vocês quiserem. Vou colocar aqui que o meu filme de ação é Iron Man. E tá lá, Iron Man. Ok? Bom, eu vou terminar essa videoaula aqui. Né? Ocorreu um erro ali no banco de dados, que eu não sei o que é. Eu vou dar uma pesquisada e deixo nos comentários depois o que é que aconteceu. Certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar, que eu estarei mais do que contente em respondê-los. Tirando isso, né, essa videoaula de C++ vai ficando por aqui. Caso tenha ocorrido algum problema aí, eu peço desculpas, né, ou não ficou claro o que está sendo dito. Como eu disse, eu peço desculpas e espero que tenha sido útil para todo mundo. E por hoje é só. Até a próxima videoaula, né, que eu espero que seja em breve. Eu tenho interesse em estar fazendo sobre Java. Alguém tiver interesse em ver, acompanhe aí que em breve eu vou estar colocando alguma coisa. No mais, é só isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.